Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte. Manancial, única fonte de vida tu és. Tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Glória ao nome de Jesus. Sabe por que você está aí? Porque alguém um dia foi instrumento de salvação na tua vida. Um dia alguém fez parte no processo que o pastor Joel conta, que dá 13 pessoas. Para que você estivesse aqui hoje. Para que você vivesse na graça do Senhor. E para que você pudesse passar a eternidade com Ele. Mas o Senhor quer mais de você. Porque aquilo que você recebe, você precisa ministrar a outros. E a gente vai falar isso. Você pode até sentar. Antes que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. Houve uma alteração. Você recebeu esse boletim na entrada. E no boletim está que o pastor Joel, que eu pregava hoje de manhã, e o pastor Joel pregaria agora à noite. Então, ele trocou, ele fez essa mudança com a anuência do pastor Luciano. Por quê? Porque ele estava muitos dias ausente na Cachoeirinha, naquela transição de pastores. E aí ele precisa acompanhar agora as igrejas nossas da regional. Ele ficou muito ausente devido a isso. E empossado o pastor novo, agora ele vai atender a regional. Então hoje ele está agora na ceia lá em Terra Preta. Então por isso que houve essa mudança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Pessoal de tela, coloca para nós aí. Romanos capítulo 10, versículo 15. Estamos na semana 26 do manual Apacentai o Pequeno Rebanho, que norteiam as reuniões dos pequenos grupos no modelo GEMES. E hoje nós vamos falar da parte humana na evangelização. E o texto nosso, que está lá no seu manual, se você puxar, está lá, está em Romanos, capítulo 10, versículo 15. Eu vou ler com você aí na tela, porque a minha versão é diferente. Então eu vou ler para a gente ler de uma forma uniforme. Romanos capítulo 10, versículo 15. Você achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam. Romanos capítulo 10, versículo 15. Palavra do Senhor para o nosso coração. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Senhor Jesus, que a tua graça esteja sobre a nossa vida agora à noite. Com temor e tremor eu entro na tua presença, Senhor. Se a gente falasse de futebol aqui, a gente falaria tranquilo. Se a gente falasse de política também, a gente ia falar também mais tranquilo ainda. Dos nossos problemas pessoais. Mas a gente vai falar da tua palavra. Nós vamos falar da Bíblia, que é inspirada por ti, Senhor. Para que haja transformação, libertação, mudança de caráter. Gente que está aprisionado ser liberto. Gente que está parado começar a se movimentar. Gente que ainda não é salvo tomar uma decisão e ser salvo pelo teu nome. Então se a gente vai falar de ti, precisa também da tua graça, Senhor. Que nos próximos minutos o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Eu tinha uma bronca de escola dominical. Eu dei muito trabalho para o meu pai, para minha mãe. Muito trabalho para o meu pai e para minha mãe. E eu tinha uma bronca de escola dominical, porque eu não aguentava mais ouvir que Noé entrou na arca. Nós morávamos meu pai era um pastor de uma igreja, e nós morávamos numa casa pastoral, bem simples, no fundo da igreja. Eram apenas 2 cômodos. E eles eram fortes na escola dominical. Tinha escola dominical para tudo quanto é idade. Podia cancelar um culto, mas não podia cancelar uma escola dominical. E eu tinha bronca do que eles mais pregavam lá. Não aguentava mais. E eu lembro que a nossa cozinha era uma sala de aula. Então, quando chegava domingo de manhã, meu pai afastava a mesa, colocava umas cadeiras e dava aula para a classe de jovens ou de juniores, eu não lembro direito. E eu lembro que minha mãe chegava e me, Paulo, está na hora da escola dominical. E eu sempre fui de acordar cedo, nunca fui um dorminhoco. Eu acho que por causa desse meu temperamento tranquilo, sereno, parado, eu acho que eu não tinha problema com sono. Então eu não era de dormir muito. Mas quando dava lá por volta de 8h30, 9 horas da manhã, eu fingia que estava dormindo. E até roncava para que os meus pais não me chamassem. Mas nunca dava certo. Porque quando minha mãe não conseguia me tirar da cama, ela ia até o templo e meu pai ia lá e me buscava para eu ir estudar na escola dominical. E meu pai falava, Paulo, você tem que ir para a escola dominical. Uns dias atrás eu encontrei com um rapaz adulto, acho que já casado, e ele falava assim, o Paulo morava no fundo da igreja e chegava atrasado na escola dominical. E eu falei para ele, é que você não sabia que eu ia à marra. Chegava atrasado, porque se pudesse eu nem ia. Por que eu estou contando toda essa história para você? Porque quando eu estava meditando nesse texto que a gente está lendo hoje, esse texto ele está falando de Isaías 52, versículo 7. O livro de Isaías é um livro messiânico. É como se fosse um evangelho do Velho Testamento. O apóstolo Paulo, quando manda o Tércio escrever a carta aos Romanos, porque ele dita e o Tércio escreve, quando ele coloca essa situação, ele está comparando a cidade de Roma, que ele tinha vontade de conhecer e não pôde conhecer no momento. Por causa de uma situação que aconteceu, ele não conseguiu sair de Corinto, então ele teve que mandar a carta para os cristãos de Roma. Ele teve um imprevisto. Aliás, o que mais teve na vida do Paulo era imprevisto. Tantas pessoas no barco, a cobra picava a mão dele. O barco naufragava. Então, o que mais o apóstolo Paulo tinha na vida dele era imprevisto. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo era alguém que estava convicto, firme no ministério que Jesus colocou na vida dele. Não era, na verdade, uma coincidência os problemas que aconteciam na vida dele. Era um inferno se levantando contra, para que o evangelho não fosse pregado. Toda vez que a gente se dispõe a pregar o evangelho, o inferno vai contra. Coloca pessoas, empecilhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pode colocar o empecilho que for. Pregue o evangelho em todo o tempo para as pessoas. Aquilo que Deus colocou no teu coração, pregue para as pessoas. Não importa se o inferno vai se levantar contra. O importante é que Cristo seja pregado. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta para os romanos. Roma, potência na época. Pensa comigo nos Estados Unidos. Referência de desenvolvimento. Referência de, entre aspas, de política. Referência de organização para o mundo. Roma era assim. O Império Romano dominava tudo. Só que o Império Romano, ele era o quê? Escravizado pelas próprias paixões. Quando você lê Carta de Paulo aos Romanos, você vê o Paulo falando, esses homens foram entregues às suas concupiscências, às suas paixões, seus pecados. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele lembra desse texto de Isaías, sabe por quê? Porque era um texto que era lido repetidamente na sinagoga. Toda vez que você ia na sinagoga, eles liam lá Isaías 52, versículo 7. É óbvio que naquela época não era dividido por capítulo. Mas o trecho, como são belos. Deixa o versículo aí, tira eu daí, eles não merecem eu aí não. Eles são muito feios para... Isso, aí é mais bonito. Deixa aí. Deixa esse texto o tempo inteiro aí. Quando a gente lê como são
belos os pés do que anunciam boas novas, o apóstolo Paulo estava lembrando que o povo estava cativo na Babilônia. O apóstolo Paulo lembra do texto de Isaías falando das pessoas que após serem restaurado, como era belo os pés daqueles que levavam uma notícia boa para eles. Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou da nossa aflição. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos e ele cita essa menção. Porque as pessoas estavam cativas na Babilônia. Mas tinha gente em Roma que estava cativo no sexo, na pedofilia, no homossexualismo. Tinha pessoas que estavam escravizados com o dinheiro. E Paulo correlaciona essa situação e ele faz o quê? Uma comparação. E ele dá uma mudada um pouco no texto. Ele coloca, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Quando ele cita esse texto, ele está trazendo o hebraico original. Ele está trazendo toda aquela realidade dizendo assim, como são belos aqueles que se dispõem a dizer que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Ele está dizendo como são belos os pés que não têm preguiça. Como são belos os pés que não ficam sentados numa cadeira, mas levantam, andam e vão anunciar a salvação onde precisa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Quando você vê o apóstolo Paulo falando bonitinho assim, não dá para perceber que ele era um monstro. Porque quando você vê Atos capítulo 8, ele é testemunha ocular do apedrejamento de Estevão. Apóstolo Paulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo era um cidadão romano e ele fazia parte dos fariseus. Ele era o cara. Conhecia tudo. Pentateuco, os livros poéticos, os profetas. O apóstolo Paulo tinha todo esse conhecimento. Mas sabe para que ele fazia isso? Para destruir pessoas e arruinar com pessoas. Para apedrejar pessoas. Fica bem claro aqui na comunidade do Mandaqui. Nenhum apedrejamento vem de Deus. Nenhum apedrejamento, seja para qual ser humano for. Se você estiver lembrando de alguma notícia aí, desses dias aí, guarde isso. Nenhum apedrejamento é justificável. Nenhum apedrejamento, seja qual ser humano que for, pode ser feito. Porque Jesus, ele não veio para apedrejar pessoas. Ele veio para amar, libertar, curar e transformar. Não importa se está com a Bíblia. Se tiver com a Bíblia debaixo do braço e está apedrejando, é agente do diabo. Porque Satanás também conhece as Escrituras. O que nos diferencia das outras religiões e das pessoas é o amor de Cristo que está em nós. Cristão é gentil. Cristão é gente envolvida. O cristão é agente de mudança e transformação no ambiente dele. Na sexta-feira vai todo mundo para o prostíbulo, ele não vai. Durante a semana todo mundo fala mal do chefe e ele não fala e ele honra, sabe por quê? Porque ele é cristão. Os valores dele são valores diferentes. E o apóstolo Paulo, ele pede cartas para o Sinédrio, para que ele pudesse entrar em qualquer lugar e apedrejar e matar pessoas. Ele chegava na época nos Gêmeos Estudantes, arrastava o pastor Luciano para fora com a sua família e apedrejava no meio da rua. Ele chegava em qualquer outro Gêmeos que tivesse aqui, entrava dentro da casa. Se você pensa que casa era um lugar de privacidade, nem isso os cristãos poderiam ter. Eu e você vivemos hoje num século e a gente fala de sofrimento, mas a gente não sofre metade do que os cristãos sofriam. Porque nem liberdade para cultuar em casa tinha. Outro dia eu fui no condomínio Vitória Régia. Eu tenho um defeito, eu às vezes dou nome. E eu fui convidado para tomar um café no Vitória Régia, eu e o pastor Joel, nós fomos lá tomar um café no Vitória Régia. Ou tomar um café, ou ele foi lá, ou ele se convidou. Eu não lembro, só sei que nós fomos. E na hora de sair, eu falei assim para a pessoa, um Gêmeos aqui é bom, não pode. Por quê? Porque a síndica proibiu. Não pode ter movimento religioso, nada. Eu falei, mas como assim? Isso aqui não é Cuba. Isso aqui é Brasil. O nosso governador é do PSDB, não é do PT. Não pode essas coisas? Pode sim, o condomínio aqui tem as leis e tem que respeitar.
E aí não pode ter James lá. E aí eu fico pensando, eu fiquei revoltado. Imagina a gente naquela época fazendo um pequeno grupo na nossa casa e os judeus entrando, aqueles que tinham o nome de Deus, aqueles que levavam o nome de Deus, aqueles que levavam o nome de santos, aqueles que levavam o nome de embaixadores de Deus. Eles arrancavam as pessoas para fora, apedrejavam e matavam. Sabe por quê? Porque o crime daquelas pessoas era dizer que serviam e seguiam a Jesus. O crime deles era esse. E o apóstolo Paulo trazia eles para fora. E Deus já vinha falando: Paulo, pesados são os grilhões. Até o momento que a gente sabe que ele tem o quê? A conversão. No caminho de Damasco, ele cai, cego. E Jesus fala assim para ele: você está perseguindo é a mim, cara. Quando você faz alguma coisa para eles, você está fazendo é comigo. Por isso que Pedro diz: nós somos nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Cuidado com o coração de quem você magoa. Cuidado com o coração de quem você fere. Cuidado com as pessoas que você arrebentam. Porque tudo que você faz para você, para uma pessoa, tudo que você faz para o próximo, você está fazendo para Deus. Palavra do Senhor Jesus: estive com fome, deste de comer, estive nu, me vestiste. Tudo que a gente faz para Jesus. O apóstolo Paulo cai. Aí tinha um homem chamado Ananias, que está lá na casa dele tranquilo. Vai lá na rua à direita. Tem um homem que você vai ter que pregar o evangelho, você vai ter que ir lá orar por ele. Quem é? Paulo. Você tem que ir lá na casa do Bin Laden. Você tem que ir no chefe do Talibã. Você tem que ir no pior cara, é esse pior cara, você tem que ir lá. Mas Jesus, Senhor, eu vou lá orar por esse cara, ele vai me matar. Se a gente estiver longe dele, ele entra e arrebenta com a gente. Imagina a gente indo de encontro com ele. Quando Jesus mandar você pregar o evangelho para qualquer pessoa que for, vai. Porque você não sabe qual é o futuro daquela pessoa. Você não sabe quem você pode ganhar para o reino. Ele obedeceu e nós ganhamos. Temos aqui o maior pastor do cristianismo, foi o apóstolo Paulo. Maior pastor. O cara que mais viajou, metade do Novo Testamento ele escreveu. Sabe por quê? Porque alguém obedeceu. Vai lá e ora. Não tenha medo daquilo que o Senhor dá para você fazer. Porque se Ele manda você fazer, Ele vai junto, caminha junto e a vitória é nossa. Não tem que ter medo. E aí o apóstolo Paulo, quando ele chega e cai as escamas dele, primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, sabe o que ele faz? Ele entra correndo nas sinagogas. E ele começa a pregar sobre Jesus. Primeira coisa que ele faz, ele entra dentro da sinagoga e começa a pregar Jesus. Belos são os pés daqueles que logo que aceitam a Jesus, correm para dizer para as pessoas o que Jesus fez na vida dele. Como são belos os pés daquele que recebem a Cristo e no outro dia abre a boca no trabalho, na família, em qualquer lugar e diz: Jesus me salvou e libertou. Ele pode salvar e libertar você também. Como são os belos pés daqueles que não são egoístas e não guardam o evangelho para si, mas vai lá e fala para o outro também. O apóstolo Paulo faz isso. Ele começa a pregar o evangelho. Só que os judeus, o que eles fazem? Na congregação eles nem sentavam perto do Paulo. A Bíblia diz que os judeus ficaram o quê? Confundidos. Esse cara ontem estava matando a gente. Esse cara ontem estava nos arrastando para fora. E hoje ele está aqui dizendo que serve o mesmo Cristo. Isso aí é golpe. Ele agora está golpista. Porque ele quer descobrir alguma coisa. Quer descobrir quem são os nossos líderes. Quer descobrir onde a gente mora. Para arrebentar com a gente. Crente velho sempre rotula as pessoas novas. Esse é o nosso defeito. Nós sempre conseguimos rotular pessoas. A gente sempre olha para as pessoas e sempre a gente lembra do passado das pessoas. Hoje o Espírito Santo está querendo dizer para você: no passado ficou lá atrás. O que importa é o presente hoje. Quando você olhar para as pessoas, olhe para o presente delas. Quando alguém bate na tua porta, você não pergunta quem é. Você pergunta quem é. Ricardo Andrade, autor da frase aí. E aquela frase me marcou, porque não importa quem é o passado das pessoas. O importante é quem está diante de nós.
Não importa se é a pessoa que estiver sentada aqui ou no fundo, que você estiver levando para os seus gêmeos, se ela traficava, se ela se prostituía, não me importa. O importante é que hoje ela tem uma nova vida em Cristo Jesus. Como são belos os pés de quem não rotula os outros. Tem que ficar claro aqui que pés é vidas. Quando a gente vê pés, o apóstolo Paulo está falando o quê? De vida, porque não tem pé sem corpo. Não tem. A não ser mula sem cabeça, essas coisas. Mas pé sem corpo não tem. A gente está falando de pé, a gente está falando de gente, de vida. Como são belas pessoas que representam Cristo. Aí o apóstolo Paulo, você vai lá em Gálatas capítulo 1, versículo 16. Ele disse que ele ficou 3 anos na Arábia. Porque depois desse tempo começou a dar muita confusão na igreja. E ele teve que sair de cena. Porque quando Deus começa a fazer coisas novas, Ele começa a sacudir a poeira. Quando Deus começa a fazer coisas novas, Ele começa a sacudir o nosso comodismo. Quando Deus começa a fazer coisas novas, Ele começa a nos chacoalhar e toda aquela poeira que estava debaixo do tapete começa a subir. Por isso que dá tanta confusão. A gente passa a vida toda, vem nas quinta-feiras, vai no Gêmeos, vai no culto, vem de manhã, vem à noite, vai na escola dominical, e vai aqui, e corre ali, e vai ali, e liga para o pastor Luciano, e fica a tarde inteira, e fica, e não produz. E quando chega alguém novo, começa a produzir, a gente quer saber quanto tempo tem na carteirinha dele de membro. Porque eu estou aqui 34 anos e 6 dias, e ele já canta no louvor. Eu estou aqui há 35 anos. Eu vi quando o pastor Joel chegou aqui magrinho. Eu estava aqui, eu estava lá na Iris Leonor. Era eu que abria a porta para ele. Era eu que dava chá com bolacha para as meninas dele. E agora, o outro chega e já tem. Sabe por quê? Porque quem é dono do reino é Deus. E é Ele que põe quem Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quiser. Ele sonda coração. Porque no ministério, como são belos os pés daqueles que querem produzir algo para Deus, não para si próprio. Não para benefício próprio, para glória própria. Nós somos chamados para transmitir a glória de Cristo, não a nossa própria glória. 3 anos ele fica na Arábia. E você sabe o que ele faz lá? Ele relê todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento. Nesse tempo ele se prepara, mas sabe com o quê? Com uma outra leitura. Com a leitura de Cristo. Ele começa a ler as Escrituras de novo. Por isso que ele é chamado de teólogo do mistério. Porque ele mesmo diz, eu não fui na casa de ninguém. Não pedi para apóstolo nenhum. Não pedi ensinamento para ninguém. Fui sozinho para as Arábias. E lá o Espírito Santo ministrou as verdades ao coração do Paulo. Lá ele começou a ler Gênesis e falar, eu estou entendendo. Lá ele começou a ler Reis e ver Davi e diz, eu estou entendendo. Lá ele começou a ler o livro de Samuel e ver que Ana sofreu para ter Samuel, que ela pastou para ter o Samuel. E aí ele falou, eu estou entendendo. Eu estou entendendo agora, a minha vida está dando sentido. Porque quando a gente põe Cristo nas Escrituras, as Escrituras são Cristo. O início e o fim. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Cristo. Você já parou para ver que a Ana sofreu para ter um filho? A Penina ria da cara dela. Mas o que tem a ver com isso? Porque a vida só tem sentido, foi falado hoje de manhã, quando a gente vive para ganhar almas. A sua mãe tem você, depois de 9 meses, com enjoo, passando mal, com o marido às vezes incompreensível, cobrando as coisas da mulher, pegando ônibus, com um barrigão, se sentindo às vezes desprezada. Demora 9 meses para ter você. Você nasce, é educado, é criado, e de vez você produzir no reino, entender o que é o reino de Deus, você vai para a prostituição. Você vai para a pornografia na internet. Você põe um pó branco no nariz, maconha na boca, quer experimentar. Começa a andar com pessoas que não era para andar. Sabe o que você está fazendo? Desonrando a gestação sofrida que a sua mãe teve.
Olha para a vida de Samuel. Ela teve o Samuel e consagrou a Deus. Sabe o que virou? Ele virou profeta, sacerdote e também ele era o juiz em Israel. Valeu a pena Ana ter tido Samuel, porque vale a pena quando a gente tem o nosso filho e ele serve a Cristo. Vale a pena quando a gente tem o nosso filho, cria ele, cuida dele e a gente vê ele aqui dobrado o joelho, orando, cantando e exercendo o ministério. Honra a tua mãe com a tua vida, pregando o evangelho para as pessoas. Quase morri no parto da minha mãe. Não era para eu estar aqui. Quase que eu não venho para o mundo. Para a alegria de uns, do diabo, de muitos outros. Quase que não era para eu vingar. E um dia, quando a gente mora no fundo de igreja, é complicado. Porque parece que tem culto o dia inteiro. De manhã vai as irmãs para orar, tomar café. Aí à tarde vai as senhoras. Aí à noite vai os adultos que depois trabalhou e está com tempo disponível para conversar com teu pai. Então o dia inteiro na minha casa. Morando no fundo de uma casa pastoral, era gente entrando e gente entrando. E um dia, minha casa era pequena, então dava para ouvir tudo que minha mãe falava. E um dia minha mãe estava contando a história para as irmãs da igreja. Como é que tinha sido o parto, o sofrimento. Quando eu fiquei internado num hospital chamado Menino Jesus em Guarulhos, com infecção, pele e osso. Hoje eu olho para o espelho e fico chateado com essa gordura, mas às vezes eu dou graças a Deus. Pele e osso. Não era para eu estar. Quando a minha mãe contou nessa história, ela conta e ela se emocionava, ela chorando e dizendo tanto que ela sofreu. Sozinha, com chinelo de dedo. Eu fico à vontade para falar porque ela não está aqui, então eu fico à vontade até para mencionar isso. Indo no hospital Presidente que tinha aqui em Tucuruvi. É isso? Tem ainda. Saía lá de Guarulhos. Às vezes, sem dinheiro para pegar 2 ônibus. Andava um tempo a pé. Eu não gosto, quando eu estiver pregando, falando algo de mim. A gente sempre tem que pregar falando das Escrituras. Mas eu queria dizer isso para você que está no meu coração. No dia que eu vi a minha mãe falando isso para as pessoas, eu falei assim, eu preciso honrar todo o sofrimento que a minha mãe fez para mim. E me veio aquele texto, porque eu ia na escola dominical, todo domingo tinha que estar lá, tinha que ouvir, e tal, e tal. E eu já conhecia aquele texto, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem dado. Eu vou pregar o Evangelho aonde o Senhor me mandar. Eu vou entregar a minha vida como instrumento para fazer valer a pena todo o sofrimento da minha mãe. Porque adianta você ser um engenheiro, que nem foi falado aqui, um médico, um pastor de uma grande igreja, mas no final da vida você se perder. Não adianta nada. Todo momento da tua vida você tem que andar com Cristo e produzir no reino para que a tua vida possa valer a pena. Porque o apóstolo Paulo foi assim, quando ele volta da Arábia. Primeira viagem missionária dele, com Barnabé. Presta atenção, em Atos 13, está escrito assim, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Por que está nessa sequência? Porque o Paulo era auxiliar do Barnabé. Ele começou assim, auxiliar do Barnabé. E eles começaram a pregar o Evangelho. Começaram a falar de um Jesus. E você tem que entender que o Paulo tinha 2 tipos de pregação. Quando ele pregava para os judeus, ele estava pregando que o reino de Deus já estava acontecendo. Quando ele pregava para os judeus, ele estava falando, lembra aquele Messias que vocês estavam esperando? Vocês vacilaram. Ele passou aqui e vocês não viram. Vocês não acordaram para a vida. Quando ele pregava para os gentios, ele pregava o evangelho da paz. Quando ele saía para pregar para os gentios, ele pregava para o evangelho da paz. Quando você vai ler em Atos 18, você vai ver o Paulo bravo. Eu não vou mais pregar para esses judeus. Perco meu tempo com crente velho. Fico perdendo tempo com crente velho. Crente velho é para ser discipulado, não para ser evangelizado. A gente tem que evangelizar, são pessoas. Às vezes a gente perde o nosso foco, fica aqui só aqui dentro.
No seu gêmeos você perde foco, só tendo membro da igreja, pedindo, ai, que gêmeos que você está? Ah, então não está. Vem para o meu está uma benção. Convida teu vizinho. Vai pregar para os gentios. Vai pregar para quem precisa. Enche o teu gêmeos daqueles que não conhecem a Cristo. Quando eu olho para o meu gêmeos, tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, e todo crente, cheirando naftalina igual eu, velho. Eu falo, estou perdendo o foco, estou perdendo o rumo. Tinha que estar não crente aqui, ouvindo a palavra de Deus. O nosso gêmeos é para a gente levar as pessoas que não conhecem a Cristo. Eles têm mais dificuldade de entrar numa igreja, eles têm os rótulos deles, mas na hora que eles entram naquele teu apartamento, senta naquele teu sofá, gostoso, confortável, e aí aquele tapete lindo que você tem, e a hora que você abre aquele apacentai maravilhoso, na hora que você começa a pregar, eles começam a ouvir Jesus, eles falam, eu quero esse Deus para mim. Aí nós vamos lá para a igreja. Conteúdo. Nos 3 anos, o Paulo estava preparando o conteúdo bíblico. Uma das coisas que eu entendo no ministério do Paulo, quando vem aquela bagunça, na primeira viagem com os judeus, tinha um governador, Sérgio Paulo, que ele queria conhecer a Deus. Mas todo lugar que tem pessoa boa, tem pilantra junto. É incrível. Todo lugar que tem gente com boa intenção, sempre vai entrar um joio para atrapalhar. Um tal de Bar Jesus. Pilantra. Ladrão. Bandido, um mago. O que ele fazia? Enganava o governador, tadinho. Governador sedento, querendo ouvir a palavra. Querendo ouvir Jesus. Querendo ouvir algo para a vida dele, ter um sentido para a vida dele. Querendo ter um rumo para a vida dele. E tinha um pilantra lá arrancando o dinheiro dele. Não sei se estava usando um chapéu grande, não sei. Mas tinha lá. Tinha. Pessoas que, às vezes, eu tenho dó. E tenho medo. Medo não. Eu fico vendo pessoas um dia, quando for prestar conta para Cristo. Para o verdadeiro Cristo. Que no nome dele enganou pessoas. Que em nome dele roubou pessoas. Ai dessas pessoas. E ele estava querendo atrapalhar o evangelho. Sabe o que eu acho apaixonante do Paulo? Como são belos os pés daqueles que são corajosos. Ele meteu o dedo na cara do pilantra e falou assim, sai em nome de Jesus, filho do diabo. Você vai ficar cego agora. Ficou cego. O caminho estava aberto. Pregou para o governador aceitou Jesus e o nome do Senhor foi glorificado. Está com problema para abrir gêmeos lá? O traficante não está deixando abrir? O político não quer, o vizinho ou o síndico que for, em nome de Jesus declara, eu terei um gêmeos aqui, vou pregar aqui e vai haver conversão aqui. Como são os belos os pés de quem não aceita as coisas assim, simples. Poderia ter deixado de ganhar o governador se fosse covarde. Primeira viagem. E aí tem um fato interessante, que o Paulo e o Barnabé, eles estão a caminho de Listra. Chegam em Listra. Atos 14, 19. Eles estão lá. E eles viram, o Paulo viu, um homem que era o quê? Coxo. Não andava. O apóstolo Paulo chega para ele e fala assim, ser curado em nome de Jesus. Como são belos os pés daqueles que atendem a necessidade dos outros. A gente precisa levar Cristo todo para as pessoas. Um Jesus que salva, cura, liberta. Um Jesus que tira a dor das pessoas. Ele chegou, Paulo falou assim, fica de pé e anda em nome de Jesus. Sabe o que virou? A cidade começou a olhar e achou que eles eram um Deus. Chamou Júpiter, o Barnabé, e o Paulo de Mercúrio. Porque o Paulo era aquele que falava. E na hora que eles começaram a falar isso, houve um grande alvoroço. Sabe por quê? Eles começaram a chamar eles de deuses. Deuses. Tem Deus no nosso meio, se manifestou. Como são belos os pés daqueles que não querem glória para si. Porque o apóstolo Paulo na hora rasgou a roupa dele em forma de protesto, começou a gritar com eles e falou, nós não somos deuses, nós servimos a Jesus Cristo.
Se o teu gêmeo está indo bem, se o teu ministério está indo bem, se tudo na tua casa está indo bem, não há mérito em você. O mérito é de Cristo. Não fica com mérito para você, não. Não fica com mérito para você. Tudo que mandarem para você, devolve para Ele, porque a glória é dele. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo vem dele e tudo volta para Ele. Não tem mérito em nós. Não há mérito nenhum em mim. O mérito é em Cristo Jesus de Nazaré. O poder é dele. Tudo é dele. E a gente acha que a gente é alguma coisa. Os políticos falam melhor que a gente. Pega o Pedro Simão, senador do Rio Grande do Sul. Você chora. Se ele colocar lá que aceitar Jesus, eu estou lá chorando. Porque fala bonito. Pega o Silvio Santos, um camelô, que virou um grande administrador. E aí? Melhor que nós. Mas eles não têm o que nós temos. Eles não têm os pés belos que anunciam as boas novas como nós temos. Porque nós temos Cristo em nossas vidas. Só que aí, houve um grande alvoroço. Quem chegou de novo? Os crentes velhos. Judeus. E em Atos 14, 19, que eu acabei de falar, a Bíblia diz que eles foram, Paulo foi apedrejado. Apedrejado. E não era apedrejado com brita 1, não. Quem conhece de construção sabe o que eu estou falando. Pedrinha pequena. Vai lá e pede para a Suzy te mostrar depois. Não foi apedrejado com pedrinha pequena, não. Era com rocha mesmo. E ele foi dado como morto. E foi arrastado para fora da cidade. Você sabe o que tinha fora da cidade? Animais silvestres. Silvestres. Selvagens. Ainda bem que a Joyce não está aqui. Selvagens. Que fazia o quê? Comia o resto dos corpos, dos animais. Deram Paulo como o quê? Morto. É aí que entra a 2 de Coríntios capítulo 12. Quando você confronta o texto. Conheço um homem, há 14 anos, se no corpo não sei, fora dele eu não sei, que foi arrebatado até o 3º céu, e viu coisas inefáveis. O Roberto Wagner diz que inefáveis não existe palavras para descrever. Foi levado até o 3º céu. Só que aí foi colocado um espinho na carne, para que não se glorie. Aí o Paulo já entrega que é ele logo de cara. Orou 3 vezes para tirar o espinho. E você sabe o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Porque é a graça de Deus que nos fortalece. É ela que nos sustenta. É ela que põe um prato de comida na nossa casa. É ela que cuida dos nossos filhos da nossa geração. É ela que sustenta o nosso ministério. É a graça de Cristo Jesus que sustenta a nossa vida. Pode o diabo nos esbofetear. Pode o inimigo levantar. Pode fazer o que for. Eu tenho a graça de Cristo e ela me basta. E o resultado mais lindo disso, o que o Paulo faz? Ele levanta e volta para a mesma cidade. Ele acabou de ser apedrejado. Chutaram o cara de lá. Arrastaram o cara para fora. Deram ele como morto. E ele levanta. E ele volta para a mesma cidade. Sabe por quê? Como são belos os pés daqueles que não levam as coisas para o lado pessoal. Como são belos os pés daqueles que não levam as coisas para o lado pessoal. Aquela pessoa que difama você, que fala mal de você, que não gosta de você, que trata mal você. Visão espiritual. Não é ela, é o diabo. Não é ela. É quem atinge a vida dela, é quem atua na vida dela. Porque quem tem Jesus no comando, quem serve a Jesus, sempre vai tratar o outro o quê? Bem. Sempre vai ser o quê? Dar boas dádivas para os outros. Quem tem Cristo não vai puxar o tapete do outro. Quem tem Cristo não vai falar mal do outro. Quem tem Cristo não tem inveja do outro. Agora, quem tem essas coisas é porque não tem Cristo. E a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra o diabo, os principados, as potestades, o maligno.
Não leva para o pessoal. Falou mal de você, ame. Ame. Falou mal de você, trata bem. Falou mal de você, ganha para Jesus. O que seria do Nick Cruz? Quando ele apanhou. Aliás, quando ele bateu no reverendo David Wilkerson. Assiste a Cruz, o punhal, ou lê o livro de um pastor que sai lá do interior dos Estados Unidos, dos campos, lá da fazenda, enfim. E ele vai para Nova York pregar para as gangues. O Senhor levou ele para lá. Lá ele apanhou, tomou tapa na cara, sofreu ameaça de morte. Mas como são belos os pés daqueles que permanecem firmes no propósito de Deus. Porque chegou uma hora que ele falou assim, eu vou te matar, eu vou te cortar em todos os pedacinhos. Ele falou, Nick, se você me cortar em 1000 pedacinhos, os 1000 pedacinhos vão te amar. Só quem tem Cristo pode ser assim. Não leva para o pessoal. E aí a Bíblia diz também em Atos 16, capítulo 16, que o apóstolo Paulo estava na segunda viagem missionária. E aí, ele já tinha tido aquela briga com o Barnabé. João Marcos já tinha abandonado. E o Paulo, quando começou no ministério, era rude. Em 30 minutos ele corrigia, disciplinava, exortava. Enfim. O apóstolo Paulo, em 30 minutos, fazia isso. Mas é tão interessante que depois você vai ler, ele está numa masmorra, que era um lugar insalubre, jogado, à beira da morte, passando frio, fome. E ele fala, me traga um João Marcos, porque agora ele é necessário. Ele queria encostar a cabeça dele no ombro do João Marcos. Bem-aventurado aqueles que restauram relacionamentos. É tão interessante que quando ele dispensa o João Marcos, ele pega o Silas, e eles vão pregando no lugar, e vem uma mulher que fica dias perturbando Paulo. Olha os homens de Deus, os homens de Deus, os homens de Deus. E ela era de adivinhações. Ela mexia com feitiçaria e ela dava grana no lugar. Ela dava grana para o pessoal de posses. E aí o Paulo virou, não aguentava mais e repreendeu o diabo dela. Bem-aventurado é quem tem discernimento espiritual. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que diz Senhor, Senhor é que serve o Senhor. Fica atento. Tem que ter discernimento espiritual. Só tem discernimento espiritual quem ora, quem jejua, quem busca a Deus. Porque ela estava falando coisas bonitas, ela estava enchendo a bola dele. Ele virou e repreendeu o diabo e ela foi curada, foi salva e foi liberta. Sabe o que aconteceu? Ficaram com uma raiva do Paulo. De novo. Apedrejaram, bateram nele e ele foi preso com Silas. Meia-noite começa a tocar Estila lá. Meia-noite. Aperta o CD player. E o que se escuta? Quero que vocês me ajudem aí. Quem conhece, canta. Um terremoto. Nesse ânimo, no invento. E as cadeias cerca e vão. E quando o quê? Quando não há o que? Que mais? O que eu faço? E aí? Ao meia-noite cantarei o quê? Quem sabe abre a boca aí, gente. Prisioneiros. Um terremoto. O quê? E o inimigo. Porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias. Porque não há cadeias. Porque não há cadeias onde há adoração. Como são belos os pés de quem cai na prisão, mas continua louvando ao Senhor. Como são belos os pés
de quem foi injustiçado. Está lá acorrentado, mas abre a boca porque tem um cântico de louvor. E não me importa a circunstância que eu estou, não me importa o momento que eu estou, eu cantarei ao Senhor. A minha vida é uma vida de evangelização, porque quando quebrou as cadeias, quando deu um terremoto lá, quando aconteceu todo aquele estouro, você sabe o que o carcereiro fez? Eu vou me matar. Porque eu vou agora, eles vão me judiar de mim, porque os presos fugiram todos. O Paulo falou assim: não se mate, nós estamos aqui. E aí ele vê ali um homem de Deus. Como é que eu faço para ser um homem de Deus igual a você? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu prego com a minha vida, com o meu comportamento. Poderia ter fugido, poderia ter corrido, mas preferiu permanecer. Como são belos os pés daqueles que em qualquer circunstância não se abatem, não voltam atrás. Quando eu olho para a minha vida, qualquer problema que eu passo, eu olho para as minhas pernas. Eu olho para as minhas pernas que eu não ia andar. Eu poderia estar numa cadeira de roda. E quando eu olho para as minhas pernas, fidelidade de Deus, amor de Deus. Eu não tenho o direito de ser abatido. Eu não tenho o direito de ser apático. Eu não tenho o direito de ser um reclamão. Porque o Senhor me deu tudo que tinha de melhor. Primeiro a vida e depois a saúde. Como são belos os pés daqueles que propagam o nome do Senhor. Essa pregação eu queria que você levasse para a sua vida. De forma prática. Prática. Somos evangelistas. Evangelista sim. Todo mundo. Estou falando para você sair do seu emprego e amanhã vir no escritório 8 horas da manhã, não. É para você ser evangelista no seu trabalho. Evangelista na sua escola. Evangelista onde você colocar a planta dos seus pés. Às vezes, pode começar a tocar. Às vezes, Senhor, eu não tenho oportunidade de pregar, porque eu estou no meio de crente. Isso é uma das mentiras que o diabo coloca para você. Que às vezes você perdeu as pessoas que não servem a Jesus. Você sabe o que eu faço no farol do Jaçanã? Toda vez que eu vou embora aqui do Mandaqui, talvez hoje, daqui a pouco vai acontecer isso. Quando eu paro num farol, tem uns caras que fumam pedra, usam drogas ali naquela pracinha do Jaçanã. Todos os carros, quando encostam ali, levantam o vidro. Quando eu encosto o meu, eu abaixo. E o cara chega para mim, tem uma moeda. Eu falo: eu não tenho moeda. Mas você sabia que Jesus não quer isso para a tua vida? Você sabia que Jesus morreu, pagou um alto preço na tua vida? Não era para você ficar aqui no farol pedindo dinheiro para usar droga, não. Aceita Jesus como seu Salvador, porque Ele pode mudar a tua história de vida. Prega em tempo e fora de tempo. Vamos ficar de pé. Vai, Thalita. Olha a sua volta, você verá que tem pessoas ao seu lado, no farol, procurando por alguém, na vizinhança, que lhes dê atenção, que faça o quê? que estenda suas mãos, que mostre o caminho e dê direção. Deus me chamou, Deus me escolheu. Para quê? Para profetizar sua palavra entre as nações. Deus me chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti, meu coração aberto está ao teu chamar.
orando por alguém que lhes dê atenção, que estenda suas mãos, que mostre o caminho e dê direção. Deus me chamou. Você que está aí, Deus me escolheu para anunciar o Evangelho, para profetizar suas palavras entre as nações. Deus me chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti, meu coração aberto está ao teu chamar. Como é que termina Paulo? Traído, porque acharam ele lá em Troade, numa casa, porque Nero colocou fogo em Roma, 10 bairros, 10 províncias. Pegaram fogo e 4 não. E o que ele disse? Foi um bom álibi para ele falar que foram os cristãos que fizeram isso. Começou, André, uma perseguição. Os cristãos sendo jogados para fora, arrastados. Uma devastação de cristãos. E aí o Paulo foi para a masmorra. Lugar insalubre. Frio. Um bicho. Mas, e aí o Paulo escreve lá a segunda carta de Timóteo. Você não vê o Paulo reclamar. Você não vê o Paulo lamentar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele já tinha ido ao terceiro céu, se no corpo ou fora dele, e ele viu o que tinha de bom preparado para ele lá. Quem sabe para onde vai, não se preocupa onde está. Quem sabe para onde vai passar a eternidade, não se preocupa onde está hoje aqui. Não importa o que você está passando. Se você quer ser alguém que Deus pode contar e usar, porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Quem participa desse processo é sábio. E quem sabe é abençoado. Se você quer fazer parte, de alguma forma, abrindo tua casa, liderando um Gênesis, se você quer que Deus um dia olhe para os seus pés, machucados, feridos, porque houve traição, porque houve levante, porque houve problemas, porque houve tantas coisas. Se você um dia quer, vem aqui, André. Se você um dia quer que Deus chegue para você e diz: esses seus pés foram machucados por causa do meu nome, feridos, caluniados, chegou o momento de eu curar eles agora. E Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Se você quer que um dia Jesus olhe para você e diga: que bom que você veio e que bom que você trouxe alguém, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Mas você que entendeu essa pregação e quer sair do conceito e quer ter uma atitude prática, eu quero ser um instrumento de transformação. Aonde eu moro, aonde eu vou, vem aqui na frente que nós vamos orar. Sabe por quê? Deus me chamou para quê? Deus me chamou. E o que mais? Deus me escolheu para profetizar sua palavra entre as nações. Deus me chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti. Por quê? Meu coração aberto está. Deus me chamou. Deus chamou. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me escolheu para profetizar sua palavra entre as nações. Deus me chamou.
teu chamar. Aí por acaso você veio aqui hoje por um convite de alguém, porque alguns pés belos te trouxeram até aqui, ou os seus próprios pés sozinhos vieram até aqui, e você ainda não aceitou a Cristo na sua vida. Você ainda não tomou uma decisão de aceitar Ele. Porque o diabo fica mentindo para você. Você não está preparado, você não está preparado, você não está preparado. Isso aí é mentira. É mentira. Se você precisa, exatamente mesmo, a gente não está preparado. Se a gente precisa ser salvo, é porque a gente está desfavorecido. Se você precisa ser salvo, é porque você está desfavorecido. Vai esperar ficar favorecido para ser salvo? Corre logo para Jesus. Se você está aqui, é desviado, afastado, ou nunca levantou a sua mão, mas hoje você quer caminhar com Cristo para ter uma vida que vale a pena, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Você que não aceitou Jesus, levanta bem alto. Você que não aceitou a Cristo, que está afastado, que um dia até serviu, mas quer aceitar Jesus, levanta a sua mão bem alto que eu quero ver onde você está, para orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Então aqui só tem salvo. Porque eu tenho certeza que você não tem coragem de ir embora sem Jesus. Eu tenho certeza. Você que está aí sentado, duvido que você tem coragem de andar sem Jesus. Duvido que você tem coragem de voltar sem Jesus. Então todo mundo que está aí é porque é salvo. E você levanta a sua mão que está aqui na frente. Olha aí, Jesus. Olha aí. O Senhor ganhou, o teu reino ganhou. Agora, mais colaboradores efetivos. Eles estão aqui, ó Deus, dizendo que eles estão colocando a farda, a roupa do exército da salvação, a couraça da justiça. E eles estão dizendo: pode contar comigo que eu vou fazer, porque eu faço parte do reino agora. Pode contar comigo, Senhor, que eu tenho esse compromisso de levar o teu evangelho, de levar a tua palavra. Senhor, que o Senhor dê muitos frutos a eles, que o Senhor leve a eles naquele caminho deserto de Damasco, para a faixa de Gaza, para os grandes centros, para os lugares onde o Senhor quiser. Mas eu tenho certeza que próximos dias eles vão fazer parte da salvação de pessoas, muitas pessoas. Porque quem contribui com o Senhor prospera. Em nome de Jesus. Você pode voltar, soldado. Que o Senhor te abençoe, soldado do exército. Vamos lá, manda aqui! Deus! O quê? Deus me chamou, Deus me escolheu para profetizar sua palavra entre as nações. Deus me chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti, meu coração aberto está ao teu chamar.